e hoje eu venho falar um pouquinho aqui com vocês sobre formas de redução rápida do ônus tributário, porque, claro, eu, eu sempre falo na, com os meus alunos que o leão está aí, né? O leão morde mesmo, então a gente tem que saber domar bem esse leão, até porque o fisco ele é o principal sócio, né, de todo empresário, é o principal sócio, a gente precisa domar bem e tratar bem esse sócio para que os negócios dos nossos clientes prosperem. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre formas de redução rápida do ônus tributário empresarial. E por que eu quis trazer esse tema? Quando eu estava conversando com a Jaque, eu gosto sempre de contextualizar, né? Então, eu estava conversando com a Jaque, eu venho conversando com a Jaque, com a Regina, que também é colega de vocês, é minha aluna também, é de Minas, e a gente vem falando aí das dificuldades, às vezes, de levar oportunidades para os empresários, que muitas vezes, no meio do caminho, a gente encontra as objeções, né? E é normal. Então, o meu papel como vice-presidente do IBPT e como fundadora e como CEO do IBPT Educação é educar e conscientizar, né? O IBPT ele exerce um papel importante aí no Brasil no sentido de educação tributária, né? Então, a gente conscientiza e faz parte a gente conscientizar não apenas o empresário, mas quem são os aliados dos empresários. E o contador, gente, olha, o contador ele exerce um papel fundamental dentro de toda e qualquer empresa. Ele, assim, é um aliado muito importante do empresário. Mas, muitas vezes, o próprio contador, ele não sabe que ele tem um diamante bruto ali dentro dele que precisa ser lapidado e que ele pode fazer muito mais em favor desse contador. Então, conversando com a Jaque ali sobre temas que seriam bacanas e coisas que a gente poderia trazer para agregar vocês, eu escolhi esse tema de formas de redução rápida, porque pode ser que muitos de vocês conheçam algumas das coisas que eu vou trazer aqui, mas eu tenho certeza que para outros eu vou trazer novidade. Por que eu tenho certeza? Porque quando eu vou conversar com os meus clientes ou com meus potenciais clientes, levar oportunidades de redução rápida, muitas vezes a primeira objeção que eu recebo é do próprio contador. Ele fala, não, mas você é advogada, você vai levar coisa para o judiciário, vai demorar 20 anos, isso aí traz risco. Então, eu vejo que muitas vezes é o próprio contador que traz a objeção. E não é porque o contador ele queira fazer o papel de mal da história, não. Muitas vezes é porque o contador ele tem a sua responsabilidade em relação ao cumprimento das obrigações tributárias perante o seu cliente e também muitas vezes o contador não conhece algumas metodologias que pode fazer com que ele leve mais resultado para os clientes. Então eu costumo dizer que o tributarista, por mais que o tributarista não prescinda de uma formação acadêmica anterior, mas o tributarista, normalmente, a gente vê que ele é ou um advogado ou um contador. Via de regra, quando a gente fala de tributarista, você vai ver a formação acadêmica dele, ou ele é um advogado ou ele é um contador. E é muito bom que dentro de uma atuação perante as empresas, haja um elo muito forte entre o contador tributarista e o advogado tributarista, porque cada um com o seu olhar, o seu conhecimento, vamos pensar assim, eu sou uma advogada tributarista, eu não sou contadora. Por mais que eu entenda um pouco de contabilidade pela experiência, no que impacta, né, na questão tributária para os meus clientes, eu vou ter sempre mais facilidade em fazer análises jurídicas. Eu fui moldada, vamos dizer assim, para isso. O contador tributarista, ele vai ter mais facilidade em olhar os números e fazer conta para ver onde que vai estar a redução do ônus tributário. Só que essa junção, ela torna-se o melhor dos mundos para o empresário, levando muito valor. Então, isso é só para contextualizar por que a gente escolheu esse tema, porque é algo que tem muita conexão no desenvolvimento de trabalhos que efetivamente vão agregar valor ao resultado dos nossos clientes empresariais. E aí o Léo já fez uma breve apresentação de quem é a Letícia, então eu não vou me estender nesse ponto. Eu só queria fixar aqui que além de ser vice-presidente do IBPT e ter fundado a parte educacional do IBPT, e hoje a gente ter
a honra aí de formar novos tributaristas, e mais do que tributaristas, né, os tributaristas que agregam a inteligência digital aos negócios dos seus clientes. Eu sou advogada, né, sou advogada tributarista e eu sou sócia da Amaral e Asbeck Advogados, que é um escritório altamente especializado na área tributária, e temos sede, a nossa matriz é Curitiba, e temos uma filial em São Paulo. E hoje eu digo, faz 3 anos que eu moro em Santa Catarina. Eu moro numa cidade que chama São Francisco do Sul, uma cidade portuária, e eu tenho um outro escritório aqui, então eu continuo sócia da Amaral e Asbeck Advogados, e eu tenho aqui a Deude Amaral Montenegro, que é uma sociedade que eu fundei esse ano aqui com mais 2 colegas aqui da região. E eu não sei se vocês sabem, mas não sei como que é também no CRC, mas pela OAB a gente pode ter sociedades de advogados em estados diferentes, né? Então, eu tenho uma sociedade de advogados no Paraná e aqui eu tenho essa sociedade de advogados aqui em Santa Catarina. Então, ao longo esse ano completei 16 anos, vou para 17 anos de atuação, né, como advogada tributarista, a gente já viu muita coisa, né, eu não tenho uma área de especialidade dentro do tributário, então eu já fiz, a gente atende a empresa, a necessidade do cliente, então, independente de qual que é a necessidade em relação a tributos específicos, nós temos clientes que são prestadores de serviços, clientes que são indústrias, clientes que são multinacionais, clientes que têm atuação no Brasil todo. Então, a gente acaba conhecendo, assim, particularidades da tributação de uma forma em geral, né? Então, também tive a oportunidade até de ter uma atuação internacional aí nessa área tributária, que realmente é minha paixão. Então, pessoal, eu trouxe para nosso bate-papo de hoje 3 objetivos, tá? E eu sei que são objetivos otimistas, eu quero, se eu sair daqui com vocês, né, com a mudança de mindset de pelo menos aí 1/3 de vocês, já vou sair bem feliz. Mas vamos lá, o primeiro objetivo com a minha fala de hoje é entender por que é fundamental auxiliar as empresas a reduzir de forma rápida seu ônus tributário. E eu deixei bem claro que a forma rápida de não vim falar aqui com vocês de ação judicial, tá? Porque às vezes vocês olham, advogado tributarista vai falar das teses jurídicas. Não, a gente não vai falar de tese jurídica hoje, tá bom? Não é o objetivo da nossa fala hoje, é trazer formas rápidas de redução do ônus tributário, tá? Então, formas rápidas mesmo. Entender por que os profissionais contábeis precisam se posicionar como tributaristas para agregar valor a seus serviços. Por que, gente, eu coloco isso? Tá? E eu vou detalhar um pouquinho mais. Porque eu vejo, assim, que há uma reclamação, conversando com muitos contabilistas, muitos contadores, e daí, depois, se vocês quiserem colocar no chat quem se identifica, fala assim, mas e se eu for apresentar para o meu cliente um serviço tributário, ele vai falar que está dentro do meu FII mensal. Mas se o advogado tributarista chega para o meu cliente, ele vai conseguir vender um serviço 3, 4, 5 vezes mais caro do que o meu FII, quanto eu recebo do meu cliente. Então, isso acaba trazendo, às vezes, até um embate, né, entre advogado tributarista com os contadores. E não deve ser assim, deve haver um elo, né, uma parceria. Contudo, o que eu vejo e o que eu oriento os alunos? Às vezes, é a questão de vocês se posicionarem. Se posicionarem, ora, como prestadores de serviços contábeis, e deixar muito claro até onde vai o limite da atuação de vocês como prestadores de serviços contábeis, e, ora, como contadores tributaristas. Porque os trabalhos são diferentes, os objetivos são diferentes. Então, eu trouxe esse ponto aqui justamente para a gente começar um diálogo no sentido de como é importante o posicionamento do profissional, tá? Então, às vezes parte do profissional se posicionar, porque realmente o trabalho do tributarista, que é um trabalho estratégico, ele agrega muito valor ao empresário. Então, se agrega muito valor, esse trabalho, essa prestação de serviço, também tem que ter um bom retorno financeiro para o profissional. Então, esse é o segundo objetivo aqui para a gente comentar. E o terceiro, para descobrir aí as principais formas de redução
do ônus tributário empresarial, tá? Então, vamos lá. Por que a gente precisa falar em redução rápida do ônus das empresas? E aí, Léo, eu preciso ver que eu preciso fazer aquela... acho que tem que ajustar aqui a questão da saída do áudio, né? Deixa eu ver aqui para vocês poderem ouvir o som do vídeo. Deixa eu lembrar onde que eu habilito isso aqui. Não tá aparecendo. Ó, eu vou dar um play aqui, vocês me falam se está saindo o som, tá? Porque normalmente tem que habilitar aqui para sair o som do computador. Se não tiver, Léo, por favor, me posiciona que eu paro, tá? Daí a gente ajusta. Okay. Qual a realidade da inteligência fiscal na era digital? Tá ok? Tá ok. Aí você coloca em tela cheia. Pode dar o play e colocar em tela cheia. Vou ver que ele está embedado aqui na apresentação. Deixa eu ver como que eu consigo... Não. Se você dar o play, na que dá o play vai aparecer a opção de tela cheia. O Ministério da Fazenda criou o termo brother tributário. A Receita Federal do Brasil tem o T-Rex, um supercomputador que leva o nome do devastador Tiranossauro Rex, e o software Arpia, a ave de rapina mais poderosa do país, que teria até a capacidade de aprender com o comportamento do contribuinte para detectar irregularidades. Já o Banco Central tem o HAL, um supercomputador instalado especialmente para reunir, atualizar e fiscalizar todas as contas bancárias das instituições financeiras instaladas no país. De acordo com estudos do IBPT, 1,5% do faturamento das empresas é gasto somente para atender à burocracia fiscal. Isso representou, em 2017, cerca de 65 bilhões. As empresas brasileiras gastam, em média, 1.958 horas por ano somente para o cumprimento das obrigações acessórias. O fisco evoluiu. Desde sua criação até 2 de agosto de 2018, já foram emitidas 19 bilhões e 651 milhões de notas fiscais eletrônicas. Em 2008, 40 empresas entregaram o SPED contábil. Em 2017, 844.600 empresas entregaram o SPED contábil. Já em 2018, foram mais de 850 mil empresas que entregaram o SPED contábil. Estima-se que, por ano, cerca de 500 bilhões deixam de entrar para os cofres públicos devido a empresas que deixam de recolher os seus impostos. Segundo o Ministério da Fazenda, existe um trabalho para recuperar 2 trilhões da dívida ativa da União e 27 bilhões de reais devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, conforme dados de janeiro de 2018. Em 2017, a Receita Federal bateu o seu recorde de fiscalizações, com um montante de crédito tributário de 205 bilhões, valor 43% acima do planejado pela instituição para o ano, que era de 143 bilhões. Na comparação com 2016, o montante é 68,5% maior. A inteligência fiscal é uma realidade na era da Revolução 4.0. Como a sua empresa está usando o Big Brother tributário ou o Big Data fiscal em suas estratégias? Vou parar aqui, gente, porque é só a finalização ali do vídeo. Esse vídeo a gente produziu para um evento que a gente faz todo ano, que chama Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios, a Jaque teve até a oportunidade de participar esse ano. Primeiro ano que a gente fez 100% online, né, antes era presencial. Mas para mostrar o quê? Que o fisco, ele já tem a sua inteligência fiscal, né, já tem, está usando, isso são dados de 2018, né, a gente acabou de divulgar, quem quiser, tiver interesse em pegar o novo estudo de sonegação tributária, sonegação fiscal, que a gente divulgou, foi essa semana. Então, já está disponível no site do BPT. Estima-se que 417 bilhões, né, deixam de entrar nos cofres públicos. Ali aí no vídeo está 500 bilhões, então não está muito fora disso. Mas a ideia do vídeo já existe, sim, uma baita de uma inteligência fiscal por parte do fisco. E as empresas, elas têm o quê? Um Big Data tributário. Cada empresa tem o seu Big Data tributário. E precisa utilizar de uma forma estratégica esse Big Data tributário. Para o quê? Redução do seu ônus tributário.
Só que como que a empresa vai utilizar isso se ela não estiver sendo bem auxiliada por um profissional? Alguém precisa levar essa conscientização. Quando eu costumo ensinar os alunos, e a gente fala de objeções, e falar de como que a gente vai prospectar um cliente e tal, eu costumo falar, vocês, primeiro ponto, a primeira obrigação nossa como profissional, como tributarista, é conscientizar o nosso cliente, porque se o cliente está no campo da ignorância, ele sequer sabe que ele precisa do nosso serviço, então a gente precisa conscientizar ele de que ele precisa do nosso serviço. E uma forma de conscientizar é justamente mostrar, olha, o fisco já está todo equipadinho, se você fizer alguma coisinha errada, ele vai pegar. Só que você também tem um baita de um insumo aí dentro que você precisa olhar como se fosse ouro, né? Extrair o melhor disso para suas estratégias empresariais. Então, por isso que a gente fala de que olhar isso e verificar formas de, dali, extrair uma redução do ônus tributário das empresas é fundamental. Deixa eu passar aqui para o próximo. Opa, aqui. E aí, gente, que vem essa necessidade, né, do próprio profissional. Opa, apareceu uma mensagem aqui que a Elaine está pedindo o remote control da minha tela aqui. O que eu faço aqui, Léo? Aprovo ou declino? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Elaine Salles is requesting remote control of your screen. Não precisa de aceitar, não. Pode continuar, por favor. Tá. Então, beleza. Então, aí vem a nossa, como profissionais, como tributaristas, a nossa, né, oportunidade da gente tirar os empresários, e muitos empresários ainda vivem no campo da ignorância, e trazer eles para a luz, né? Sair, tirar aquela venda, que eu falo, costumo brincar, né? Tirar aquela venda preta do olho, de olhar a tributação só como algo ruim, e trazer para o campo da luz de que não, você pode sim estruturar os seus negócios de forma que mesmo observando a legalidade, observando a moralidade, observando a ética, você consiga prosperar a sua empresa. E eu costumo falar que o contador, ele é, por ser o operador do Sistema Tributário Nacional, por conhecer, assim, muitas vezes muito melhor do que um advogado que precisa batalhar lá para entender todos os meandros das obrigações tributárias, ele pode sim ser um excelente tributarista e se posicionar como um tributarista, porque é muito diferente eu, Letícia, me posicionar como advogada e eu, Letícia, me posicionar como tributarista, são coisas totalmente diferentes. Assim como é diferente o contador se posicionar como contador e o contador se posicionar como tributarista, são coisas diferentes. Ah, Letícia, mas eu também sou contadora, sim, eu também sou advogada. Eu vou fazer outros trabalhos que não os trabalhos de tributarista. Eu vou poder assessorar o meu cliente em questões legais que não as tributárias. O contador também, ele vai poder assessorar o cliente dele. Só que se ele vai me contratar para eu ser a tributarista, ele vai me contratar, eu preciso me posicionar que ele está me contratando para ser tributarista dele. E agregar valor como tributarista aos negócios dele. E aí que eu volto de novo a falar. Um advogado tributarista, parceiro, aliado a um contador tributarista, a gente entra no melhor dos mundos aí. Uma parceria perfeita. Inclusive, eu não sei se a Jaque viu, mas eu divulguei ali nas minhas redes sociais o match perfeito, né? Divulguei um vídeo falando do match perfeito. Qual que é o match perfeito? Advogado tributarista com contador tributarista. É o match perfeito. E aí a gente até inaugurou numa das nossas lives, acho que foi, não lembro se foi com a Jaque ou se foi com a Regina, falando, vamos fazer aí a hashtag contador tributarista já, para que o contador possa, sim, agregar valor aos seus serviços, agregar valor aos seus honorários, se posicionando como tributarista. E pensa, o contador já tem a confiança do seu serviço, a gente já confia nele. E por que o cliente, ele já vai matar uma baita de uma objeção do seu cliente se ele conseguir agregar ainda mais como tributarista. O cliente já confia. Mas, de novo, ele tem que se posicionar. Serviço contábil, serviço contábil, serviço tributário, serviço tributário. Tá? Letícia. Oi, Rosa. Eu gostaria de um parênteses, porque
quando nós redigimos o nosso contrato de prestação de serviço com o empresário, consta, né, deve constar o rol de serviços e também o rol de serviços que não contemplam no contrato. Então, essa análise tributária, ela deve constar na cláusula de serviços que podem ser prestados, né, a partir de uma nova proposta. Né? Então, acho importante que o contrato de prestação de serviço tenha essas cláusulas, né, que possam mitigar qualquer problema futuro. E uma outra coisa que eu gostaria, já que eu estou com a fala, é informar que o café está sendo gravado, ele ficará disponível na TV CRC-NG no YouTube, e, portanto, as telas não serão divulgadas, porque vai estar gravado na TV CRC do YouTube, e que nós podemos acessar 24 horas por dia, né? E quantas vezes a gente quiser. Porque tem muita gente perguntando assim, vou ter acesso às telas e tal, então, que fique essa informação. Tá bom, Letícia? Obrigada. Opa, deixa eu até pegar o gancho da nossa querida presidente, porque, gente, esse ponto é fundamental. E eu estava conversando justamente com a Jaque sobre isso, né? Sobre essas dificuldades. E eu falei, olha, o contrato de prestação de serviço é o que vai reger todo o nosso relacionamento com o nosso cliente. Então, o contador, ele precisa tomar muito cuidado quando vai redigir esse documento. Ele não é um documento qualquer, não, gente, ele é um documento fundamental. Então, ter isso muito claro, qual que é o objeto do contrato de prestação de serviço, o que está incluído ali naquele valor de honorários, porque essa é uma reclamação, assim, olha, geral que chega para mim, sabe? Geral. Mas quando eu vou oferecer um serviço tributário para o meu cliente, ele fala que tem que estar dentro dos meus honorários, daí ele vai lá e contrata o advogado tributarista e vai pagar 3, 4 vezes mais para o advogado tributarista. De quem que é o erro? É o erro do empresário ou é o erro do profissional? O erro do profissional, gente. O profissional que não está sabendo olhar de forma estratégica para o seu negócio, para o seu próprio negócio, né? Como profissional da área contábil. Então, deixar muito claro isso no contrato de prestação de serviço. Qual que é o objeto dele? Aquele honorário que está sendo proposto ali, que está sendo objeto daquele contrato, ele cobre o quê? E o que o próprio profissional, o escritório, pode prestar de serviço adicional, sujeito a uma proposta adicional e a uma contratação específica. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. E aí, o que a gente fala? Quais são esses serviços de alto valor agregado que podem aumentar, sim, os honorários? E que tem que estar aqui naquela cláusula que a Rosa comentou, tem que estar que não está dentro da prestação de serviço normal do contador, o que é extra. Então, eu costumo ensinar, são os serviços que a gente presta, então eu ensino para os alunos, 4 serviços de alto valor agregado na área tributária, tá? Vou relacionar eles aqui, não está no material, então quem quiser anota, tá bom? Planejamento tributário é o primeiro deles, e a gente vai falar bastante de planejamento tributário hoje, tá? Governança e compliance tributário, e aí eu vou deixar um convite para vocês no final da nossa apresentação de hoje. Estudos setoriais de radiografia tributária, terceiro serviço que a gente ensina e a gente presta dentro do BPT. E o quarto serviço é consultoria de mercado com base em dados tributários. Então, esses são os 4 serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro, que é como eu chamo os queridos tributaristas de inteligência de negócios, que aliam, né, essa questão da inteligência de mercado na sua prestação de serviço. Então, são serviços de alto valor agregado. Alto valor agregado para a empresa e, consequentemente, para os honorários do profissional, tá? Mas isso exige o quê? Mudança de posicionamento perante o cliente, tá? E, claro, qualificação. A gente está aqui, a Josiane está também com essa incumbência aqui no comitê de trazer mais qualificação técnica para vocês. Então, o profissional precisa ter constante qualificação. Inclusive, gente, o BPT Educação, ele é conveniado ao CFC, né? Então, para programa de pontuação do Programa de Educação Continuada, do CFC.
Então, a gente tem aí alguns cursos que permitem, possibilitam essa pontuação aí para vocês cumprir aí os requisitos de horas anuais de vocês, tá? A gente sabe que esse ano reduziu, né? Era 40 horas, esse ano por conta da pandemia ficou reduzido para 20. Então, saibam que vocês podem contar com a gente também se vocês precisarem se qualificar e também cumprir a pontuação de vocês, tá? Então, vamos lá. Esse aqui foi só um parênteses aí para não deixar passar aqui. Vamos lá, agora entrar no nosso ponto principal, no terceiro objetivo aqui, que é onde eu vou mais me estender, que é justamente falar das formas de redução rápida do ônus tributário empresarial. E quando a gente fala de redução de ônus tributário, a gente não tem como fugir da palavra planejamento tributário. Tá? O que é planejamento tributário? São formas lícitas, né, dentro da legalidade, da ética e da moralidade, de redução do ônus tributário empresarial. Planejamento tributário, ele pode se dar de 3 formas, tá? Ele tem por objetivo 3 coisas. Uma, realmente evitar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, então planejar a atividade para que o fato gerador sequer aconteça, tá? Retardar a ocorrência do fato gerador, então dilatar aí o momento de pagamento e recolhimento do tributo, ou reduzir o montante do tributo devido, tá? São essas 3 principais modalidades de planejamento tributário. Ok? Vou repetir porque não está no material aqui, para quem quiser anotar. Então, evitar a ocorrência do fato gerador, tá? Primeira delas. Retardar a ocorrência do fato gerador, da obrigação tributária, ou reduzir o ônus tributário, ok? Planejamento tributário, algo que a Jaque falou, Letícia, fala isso lá, não deixa de falar. Planejamento tributário, ele tem que ser feito de forma personalizada, tá? Muitas vezes, muito se fala do tal do planejamento tributário que serve para todo e qualquer negócio. Esse é o que a gente chama de planejamento tributário de prateleira, tá? Esse vocês fujam, tá, gente? Por quê? Porque é problema. Fisco fica em cima, gera autuação fiscal, o problema é o tal do planejamento tributário pronto, né? Aquele, como se fosse na gôndola do supermercado e comprasse uma caixinha lá, o planejamento tributário, e aplicasse no teu cliente. Não, esse vocês fujam, tá? E também fujam do planejamento tributário míope. O que é o planejamento tributário míope? Que você só vai olhar a redução do ônus tributário num ponto, só para imposto de renda, por exemplo, tá? Imposto de renda CSL. E esquece que isso pode dar repercussão PIS, COFINS, ICMS. Você esquece que pode repercutir em outras áreas da empresa. Então, você vai olhar lá para reduzir um tributo e pode piorar todo o negócio da empresa. Então, quando a gente vai pensar em planejamento tributário, a gente vai olhar o todo, a gente precisa entender o negócio do nosso cliente, e via de regra vocês já conhecem o negócio, tá? Mas se não conhece, tem que conhecer, entender todo o impacto, em todo elo da cadeia do teu cliente, o impacto tributário. Então, quando vai fazer planejamento tributário, não pode olhar só para uma coisa, tem que olhar para o todo, tá? Ou se você for olhar para uma coisa, você olha se aquilo não vai repercutir em outras áreas, e às vezes não só no tributário, mas você vai fazer um planejamento tributário, isso vai gerar um ônus logístico para o teu cliente que não vai compensar, tá? Então, olhem isso também, ok? E aí, o que normalmente a gente... Aqui tem trocentas, né, hipóteses de você fazer planejamento tributário, mas o que eu vejo que são formas de planejamento tributário para determinados tipos de clientes e que geram muito resultado para eles. Primeiro, prestadores de serviço que estão próximos aí de bater o limite do lucro presumido e vão passar para o lucro real fazer o arbitramento do lucro. Tá? Normalmente, via de regra, o lucro real é ruim para o prestador de serviço, então fazer o lucro arbitrado é um bom planejamento estratégico, é um bom planejamento tributário, que vai reduzir bastante o ônus tributário dele, de forma rápida, vai gerar, e é normalmente um serviço que a gente recebe no êxito, né, justamente quando a gente implementa e o cliente tem o retorno, gera resultado rápido para o cliente e honorários rápido para o profissional também, tá?
Então, esqueçam se alguém aqui ainda tem a crença limitante de que quem pode arbitrar o lucro é só o fisco, vai estudar o regulamento do imposto de renda, tá? O contribuinte pode sim optar pelo lucro arbitrado. Eu não vou dar uma aula aqui de lucro arbitrado, mas esqueçam as crenças limitantes que existem por aí, tá? Pasmem, ainda existe esse tipo de crença limitante. Outra forma de você olhar para clientes, principalmente aqueles clientes que são atacadistas, comércio, fazer toda uma revisão na classificação fiscal dos produtos, das mercadorias, porque classificação fiscal impacta diretamente na carga tributária deles, tá? Então, fazer uma revisão ampla para ver se eles estão classificando de forma correta os seus itens comercializados é uma boa forma de você identificar oportunidades de redução rápida do ônus, tá? Outra forma, e aqui eu quero falar especificamente para empresas do Simples que compram produtos sujeitos à incidência monofásica do PIS e da COFINS, tá? Então, aí a gente tem alguns clientes em específico, né? Eu sei que como mais de 90% das empresas do Brasil estão enquadradas no regime do Simples Nacional, então fiquem de olho nisso. Quem não sabe ou quem tem crença limitante, quem está no ponto da ignorância, venha para a luz, clientes que adquirem, compram mercadorias que estão sujeitas à incidência do PIS/COFINS monofásico ou do ICMS na substituição tributária, precisam segregar esses itens dos outros itens comercializados. Por quê? Se elas já estão comprando mercadorias que já sofreram lá no início da cadeia a incidência do PIS/COFINS e do ICMS, quando vai fazer a apuração no Simples Nacional, não vai pagar de novo. Tá? Não paga PIS/COFINS e ICMS de novo, segrega, tá? Precisa segregar. E isso é o trabalho, normalmente quem segrega é o contador, tá, gente? Quem faz esse trabalho de segregar é o contador. Então, contador, se alguém não está segregando, fique de olho nisso. Por quê? Porque está fazendo o teu cliente pagar mais. E aí, isso não é legal. Aí, puxa vida, não sabia. Mas não teve agora uma decisão do STF lá que falou que não pode segregar? Desconsiderem decisão do STF, que ele julgou um caso muito antigo, 2008, a mudança da lei veio em 2014, tá? A mudança da lei complementar 123, que permitiu essa segregação dos produtos monofásicos, para você não pagar duas vezes o tributo, tá? Então, precisa segregar. Desde 2014, existe previsão legal para você segregar e não deixar teu cliente pagar duas vezes. Se o teu cliente está pagando duas vezes, façam a revisão do cadastro dos produtos, separe o que é simples monofásico, recalcule e peçam a restituição para o teu cliente, tá? Porque se você não for fazer isso, vai bater um tributarista na tua porta oferecendo esse serviço. Vai bater porque a gente vê, a primeira coisa, a gente tem um cliente que é Simples Nacional e sabe que ele comercializa produtos sujeitos à incidência monofásica PIS/COFINS, a gente vai ver se ele está recolhendo certo ou não. Tá? E é análise de um extrato PGDAS para a gente descobrir isso. Então, fiquem de olho, é uma oportunidade, se vocês estão fazendo errado, ou se pegaram contabilidade nova de um cliente novo que tinha outra contabilidade, sabe que está no Simples e que tem comercialização de produtos sujeitos à incidência monofásica, revisem e façam esse serviço e cobrem por isso, tá? Por favor, cobrem para fazer esse serviço. Bom, se vocês... Claro, se foi erro de vocês, gente, eu não sei, né? Se foi erro de vocês, acho que vocês não vão poder cobrar, mas se vocês não fizerem esse trabalho, alguém vai fazer para o teu cliente e vai pegar mal para vocês, tá? Então, se alguém está no campo da ignorância, venha para o campo da luz, tá? Espero que aqui que não seja o caso de vocês. Eu já estou alertando, porque a gente vê no que eu chamo no campo de batalha. Na prática, a gente vê ainda muita contabilidade fazendo errado, tá bom? E aí, a gente vem para outras 3 formas que eu vou falar aí, de redução rápida do ônus empresarial, que eu vou falar aí com um pouquinho mais de atenção, tá? Vou falar para vocês de compliance tributário, de folha de pagamentos, compliance tributário de PIS e COFINS e compliance tributário de IPI e ICMS. O que é compliance tributário, gente? É verificar se a empresa está em conformidade.
Quando eu vou verificar o simples monofásico também, eu vou verificar se a empresa está em conformidade. Vou fazer uma revisão e verificar se ela está em conformidade, pagando os tributos de forma que tem que pagar. Se está pagando a mais, eu vou sugerir a ela que ajuste o seu procedimento, porque a gente já paga muito. Para que você vai fazer teu cliente quando te pagar mais do que ele deve ainda? Não faz sentido, né? Então, o compliance, o que eu chamo de compliance tributário, é justamente verificar se a empresa está em conformidade com as suas obrigações tributárias, tá? E aí eu venho falar de 3 formas de compliance tributário. Olhar a folha de pagamento das empresas para ver se o recolhimento da contribuição previdenciária patronal e das contribuições de terceiros está sendo feito da forma certa. Compliance tributário de PIS e COFINS, olhar se a empresa está tomando crédito de PIS e COFINS sobre tudo que ela tem direito a tomar. E compliance tributário de IPI e ICMS é a mesma coisa, se a empresa está tomando crédito de IPI e ICMS sobre tudo que ela pode tomar, que a legislação permite, tá? E aí algumas premissas, tá? Algumas premissas que a gente tem que olhar para saber se a empresa pode sim fazer esse ajuste e fazer a recuperação dos últimos 5 anos que ela recolheu indevidamente, tá? Isso na esfera administrativa, via procedimentos administrativos, sem precisar ingressar com qualquer ação judicial. Como eu falei lá no início, não estou falando de ação judicial hoje, ok? Quais são as premissas? Primeiro, se está previsto em lei que ela pode usufruir daquele crédito, está previsto em lei. Se ela não está usufruindo, ela pode pedir a restituição, ressarcimento e compensação. Aí são casos específicos, né? Segundo ponto, se existe uma súmula vinculante, tá? Súmula que vincule o fisco, tá? Em relação a um determinado entendimento, que vincule o fisco, que impeça com que o fisco venha e autue o teu cliente que esteja fazendo o aproveitamento daquele crédito tributário. Quais são as súmulas que vinculam? Súmula do STF, tá? Existe uma súmula vinculante do STF, ou súmulas do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que vinculam, isso na área federal, né? No caso do CARF, para tributos federais, tá? Outra forma que também não gera nenhum risco para o cliente, se o entendimento da utilização daquele crédito decorre de uma normativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em que ela fala que ela não vai mais recorrer de casos relacionados àquele assunto. Se a Procuradoria não vai mais recorrer, não tem risco para o teu cliente. Já é causa-ganho. Então, você não precisa entrar no Poder Judiciário, tá? Outro ponto, se existe um tema julgado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Então, teve uma discussão judicial que tramitou lá trocentos anos no judiciário, chegou lá no STF, ele julgou como repercussão geral. Ou seja, ele falou, estou julgando milhares de casos da mesma situação, então vou aplicar um tema aqui, esse tema vai valer para todo mundo, inclusive para a administração. Então, se foi julgado com repercussão geral pelo STF, não precisa se preocupar. Não tem mais risco para o cliente. Ele não precisa entrar no Poder Judiciário, já foi julgado, tá? As decisões erga omnes. O que são decisões erga omnes? Eu sei que aqui é um tema, uma terminologia técnica, né, jurídica. Mas decisões erga omnes são decisões que vinculam todo mundo, tá? O que é uma decisão erga omnes? É uma decisão que foi tomada lá numa ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação direta de inconstitucionalidade, chamadas ADINs, ou numa ação declaratória de constitucionalidade. Uma vez que julgou, reconheceu que um tributo é indevido, se o cliente recolheu aquele tributo, a partir daquela decisão ele pode pegar e pleitear aí o passado, tá? A não ser que o próprio Supremo Tribunal Federal tenha dito que aquela decisão só vai valer dali para frente, tá? Aí são os efeitos da decisão. Normalmente o STF ele fala se ele vai vincular aquela decisão dali para frente ou se ela vai poder alcançar o passado, tá? Outra situação, resoluções do Senado suspendendo a execução de uma lei que obriga o recolhimento de um tributo. Se o Senado foi lá e falou essa lei está suspensa, não precisa mais recolher o tributo, está suspenso, tá? O Senado já
emitir uma resolução. As súmulas vinculantes do STF, né, eu já tinha comentado, e, claro, quando o próprio cliente ajuiza uma ação judicial, tem uma decisão favorável, transitada em julgado, e aí ele precisa, antes de fazer o aproveitamento na esfera administrativa, habilitar aquele crédito, tá? Não vamos entrar nesse detalhe aqui específico, mas são todas as hipóteses que permitem, tá? Que permitem a recuperação de créditos tributários recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos, na esfera administrativa. Falando de folha de pagamento, tá? Qual que é o trabalho que a gente precisa fazer para revisar as obrigações acessórias dos clientes para ver se eles estão incluindo na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal ou da contribuição de terceiros determinadas rubricas, tá? Essas rubricas que eu coloquei aqui não devem estar na base de cálculo, por previsão legal, tá? E eu coloquei aqui a previsão legal. Quais são as rubricas que não devem estar na base de cálculo? E se estiverem, é possível que o tributarista faça o trabalho de tirar, recalcular e pedir a restituição dos últimos 5 anos. Benefícios da Previdência Social, auxílio alimentação in natura, multa de 10% da FGTS, verbas indenizatórias, auxílio transporte, auxílio mudança, diárias de viagem, participação no lucros e resultados da empresa, desde que obediência aos requisitos legais, tá? E aqui eu coloquei, porque precisa observar os requisitos legais estrito sensu, senão não é possível. Assistência médica hospitalar e odontológica, despesas pelo uso de veículo do empregado, auxílio creche, ajuda de custo, prêmios e abonos, despesas com educação, vestuário, equipamento, acessórios fornecidos para empregados usar no local de trabalho, despesas com transporte para deslocamento e de volta do trabalho, seguro de vida e acidentes pessoais, previdência privada e vale cultura, que está previsto ali na Lei 12.761. Então, primeiro ponto é analisar se algum desses itens está entrando ali no cômputo, no cálculo da contribuição previdenciária patronal e de terceiros. Se tiver, tem que excluir, recalcular e pedir o crédito, tá? Agora, então, ali é por previsão legal. Lembra, eu coloquei as premissas, né? Previsão legal, pode excluir e pode fazer o trabalho compensação, entrar com pedido de compensação na esfera administrativa. Depois eu vou falar qual que é o procedimento. Verbas que não devem estar na base de cálculo por entendimento do CARF, tá? Por súmula do CARF. Auxílio creche, vale transporte, mesmo que em pecúnia, mesmo que em dinheiro, tá? Então, esse também dá para excluir, porque já tem a súmula que vincula. Verbas que constam expressamente no artigo 58 da instrução normativa. O que é essa instrução normativa? A PGFN falou que não vai mais recorrer nesses casos. Então, aquele terceiro ponto que eu já tinha falado com vocês. Auxílio educação, abono assiduidade, abono salarial, convênio de saúde, seguro de vida, aí participação, lucros e resultados, que eu já tinha comentado. Então, algumas coisas aqui depois já foram ajustadas na própria lei, tá? Mas eu trouxe aqui porque estão ali no artigo 58 da instrução normativa. Verbas não salariais de acordo com o STF, julgado em repercussão geral. Salário maternidade, foi julgado esse ano, tá? O STF julgou, tema 72, com repercussão geral, foi julgado favorável, dá para excluir. Então, esses basicamente são as verbas que não devem mais estar dentro do cálculo da contribuição previdenciária patronal e de terceiros, tá? Como que faz para pedir essa restituição dos últimos 5 anos, tá? Antes da entrada do E-Social, faz a compensação na própria GFIP, tá? Faz a compensação pela GFIP, retificando as GFIPs anteriores, procedimento previsto na Instrução Normativa 1717. Aliás, em matéria de tributos federais, essa é a instrução normativa que regula todo o procedimento de compensação, restituição e ressarcimento, tá? E aí, nesse caso, antes do E-Social, apenas com tributos da mesma espécie, tá? Então, contribuição previdenciária com contribuição previdenciária. Já a partir da entrada do E-Social, e aí a gente tem que ver quando que o nosso cliente entrou, né? A última leva foi em abril de 2019, para a maior parte dos clientes aí. Créditos apurados após o E-Social, você faz via DCTF Web, né? Se apura ali, faz as certificações e faz a compensação via Perdecomp Web, tá? Daí também tem ali fundamentação legal. E a diferença é que após a entrada em vigor do E-Social, você pode compensar com qualquer tributo, tá?
qualquer tributo administrado pela Receita Federal, obviamente. Tá? Então, só que só a partir da entrada em vigor, crédito com débito, então, crédito de contribuição previdenciária com débito de outros tributos, mas só a partir da entrada em vigor da social. Aí vamos falar um pouquinho de PIS e COFINS, tá? Gente, eu vou ter que correr, né? Porque é muita coisa para falar em pouco tempo, mas eu vou dar uma corridinha aqui. Deixa eu até ver que horas são. Tá bom, acho que dá tempo ainda da gente falar. Eu combinei com a Jaque até 11h15. Então, até 11h15 dá tempo de eu terminar aqui. Então, crédito, o que a gente pode revisar para apurar se o cliente está recolhendo PIS, COFINS a mais, e aqui eu vou falar qual tipo de cliente, né? Seriam os clientes que estão no regime do lucro real, aqui eu vou falar, e para algumas coisas para qualquer tipo de cliente, mas eu vou especificar para vocês. No âmbito do compliance tributário da folha de pagamento, tem que ser cliente que tem uma folha de pagamento aí minimamente expressiva para que o futuro você já consegue regularizar e o passado tem que valer a pena, né, em termos monetários aí para o cliente fazer esse trabalho. Então, para qualquer tipo de cliente com folha de pagamentos, exceto os que estão no Simples Nacional, tá? Esse trabalho de PIS e COFINS, a gente consegue basicamente, tá? Eu falo basicamente porque o mundo tributário é um mundo tributário, né? Então, aqui eu vou trazer os principais pontos. Então, o que você consegue ver? Todos os créditos que estão, hoje a gente tem a compilação, né, de toda a legislação de PIS e COFINS, a regulamentação da legislação está compilada na Instrução Normativa 1911 de 2019, e ali ela traz alguns fundamentos que fazem com que a gente possa revisitar ali a apuração de PIS e COFINS dos nossos clientes. Primeiro, a famigerada tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né, que é o tema 69, que foi julgado pelo STF em repercussão geral em março de 2017. O STF falou que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Contudo, o STF ainda vai julgar qual é o ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. É o ICMS destacado na nota fiscal, que é o que mais gera crédito, né, que do ponto de vista do contribuinte é o que faz mais sentido, que é o que gera mais crédito, dá um impacto maior na redução do ônus econômico dele, do ônus tributário, ou se é o ICMS a recolher, ou o ICMS efetivamente pago. E aí, claro que o fisco está defendendo que seja o ICMS efetivamente pago, ou efetivamente a recolher, porque ele vai gerar um impacto para os cofres públicos menor. E aí, isso ainda o STF vai julgar, tá? Existe toda já uma tendência do STF julgar a favor do contribuinte para excluir o ICMS destacado na nota fiscal, mas enquanto isso não acontece, o que já está lá na IN 1911, a previsão é de tirar o ICMS efetivamente pago, tá? Da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, isso não precisa de ação judicial, não precisa aguardar o entendimento do STF, já está lá consolidado na IN, já decorre da normativa ali da Receita Federal. Isso, se o teu cliente quiser fazer essa apuração na esfera administrativa, nos últimos 5 anos ele pode, tá? Mas, assim, muitos clientes já estão entrando na esfera administrativa e tirando todo o ICMS. A gente não recomenda que se faça isso porque o fisco tem glosado, tá? Mas, se está dentro dos parâmetros da IN 1911, não tem problema nenhum, tá bom? Ah, Letícia, mas e o resto? E a diferença? A diferença ou vai ter que ingressar em juízo ou vai ter que esperar o STF definir, tá bom? Se não quer esperar, não quer fazer teu cliente perder mais dinheiro, né? Porque cada mês que vai passando ele vai deixando de aproveitar, aí teria que se respaldar por uma medida judicial, é a nossa recomendação, né? A gente sempre vai pelo que é mais seguro para o cliente. Doutora Letícia, Oi? me comunicaram aqui que a senhora tem até 15 para meio-dia. Pode ficar à vontade, tá? Com as apresentações e com a palestra. Não, então tá bom. É porque não sei quantas perguntas a gente vai ter, então tinha meio que pré-combinado com a Jaque, a gente ia deixar uns 40 minutos aí para pergunta, mas tranquilo, gente. Vou seguindo aqui. Eu acredito que até dê bastante tempo para a gente entrar nas dúvidas, né? Porque eu sei que vão vir. Já deve ter até, tem bastante gente comentando no chat, não estou acompanhando, só estou vendo piscar aqui, mas tranquilo, vamos lá. Segundo ponto aqui que a gente pode fazer um trabalho
de redução de ônus econômico é bater aquele pente fino no conceito de insumo, tá? E aí vai especificamente para quem está na apuração do lucro real, porque está no PIS/COFINS não cumulativo, tá? No caso do ICMS, ali a gente consegue fazer um trabalho para todos, claro que quem está no PIS/COFINS não cumulativo não vai ter muito que restituir do passado, porque já transfere isso, né? Já aproveita esse crédito, mas em relação aos contribuintes que estão no regime do PIS/COFINS cumulativo, eles conseguem excluir o ICMS e restituir os últimos 5 anos, tá? No caso do conceito de insumo, é outro trabalho, tá, gente? É uma outra situação, é um outro trabalho de análise para visualizar aí como que pode reduzir o ônus econômico do nosso cliente. Qual que é o trabalho? O trabalho está ali no artigo 172, parágrafo 1º da nossa IN 1911, que visou, tá? O que aconteceu? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele julgou o que é conceito de insumo. Isso era uma discussão aí que estava há anos, começou no CARF, né, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, passou para o Poder Judiciário para saber o que exatamente é insumo para fins de gerar crédito no PIS/COFINS não cumulativo. Tá? E aí a gente teve decisão para tudo quanto é lado, mas enfim, o que o STJ decidiu? O STJ decidiu que tudo aquilo que é necessário, imprescindível e indispensável para a atividade da empresa, tá? É considerado insumo. Então, ele ampliou o conceito de insumo que era meio dúbio na legislação, mas ele foi falar, olha, tudo que é necessário, imprescindível, essencial para a correta condução da atividade da empresa é considerado insumo. Ele foi bem genérico. Claro que a IN veio e restringiu isso, tá? A instrução normativa, via de regra, deveria seguir o entendimento da STJ, mas, claro, a Receita Federal vai lá e restringiu o conceito para falar que insumo, de acordo, entre aspas, porque não é de acordo, com o entendimento do STJ, é tudo aquilo que é necessário e indispensável à atividade, mas visando a produção dos itens ali e a prestação de serviço, né? A produção e a prestação de serviço, ou seja, a IN excluiu todo mundo que é comércio, varejista e atacadista da possibilidade de gerar crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo. Mas, enfim, como eu falei que eu não vou chegar nos detalhes jurídicos, né, porque essa seria uma discussão jurídica, eu vou pegar no que a IN autoriza, tá? Então, a IN traz ali um rol de itens que podem, sim, são considerados insumo, e aí o trabalho do tributarista na via administrativa é justamente revisar tudo que a empresa está tomando de crédito de PIS e COFINS para ver se, eventualmente, não há nada que ela poderia utilizar de crédito dentro desse conceito de insumo e não está utilizando, tá? E aí, há algumas premissas aí que a gente tem notado que o fisco está considerando. Primeiro, ele está considerando muito o objeto social da empresa, tá? Então, ele está vinculando o conceito de insumo, a necessidade, a indispensabilidade, a tudo que está atrelado ao objeto social, tá? Se não tiver atrelado, o fisco já vai olhar de forma, enfim, ele pode até, se você fez uma compensação, ele pode glosar aquela compensação, mas aí o nosso trabalho é identificar, numa fase administrativa a gente recomenda que seja o mais conservador possível, para não dar problema para o cliente, e deixar as dúvidas para o judiciário resolver, né? Aí entrar com mandado de segurança, enfim, entrar com alguma medida para nessas dúvidas aí, nas dubiedades do que é insumo ou não, levar ainda para o judiciário, tá? E aí, no âmbito do PIS e da COFINS, feito esse trabalho, levantado o crédito, você pode também pedir restituição, a gente sempre recomenda que se o cliente tem débitos, né, federais ainda a vencer, ou débitos vencidos, ele utilize-se do instrumento da compensação, né, compensar crédito com débito, porque é algo rápido, né, restituição demora via de regra. Então, já que a gente está falando de formas rápidas de redução do ônus, sempre ir para o lado da compensação, sempre que possível, tá? E aí você pode compensar créditos de PIS/COFINS com débito de qualquer tributo,
administrado pela Receita Federal, ou também com débitos aí das contribuições previdenciárias, mas apenas a partir da entrada em vigor do E-Social, tá? Então, ali, quaisquer tributos, exceto contribuição previdenciária, que só pode a partir da entrada em vigor do E-Social, tá? E aí, o terceiro ponto, vamos falar um pouquinho de ICMS e IPI, que é o mundo também, né? Não vai dar para a gente ser tão específico, trazer algumas premissas aí para vocês. Mas o IPI, o que a gente pode, qual que é o ponto de partida para a gente ver oportunidades aí de melhoria, redução do ônus. Gente, eu estou falando de compensação, mas pensem que uma vez identificado o erro, você vai reduzir o ônus econômico de todos os tributos a vencer do cliente, tá? O passado você recupera, o futuro já é uma redução do ônus, porque você já faz o ajuste ali no cumprimento das obrigações acessórias e o cliente já passa a recolher menos, tá? Então, independente da recuperação do passado, o futuro também já gera uma redução do ônus econômico. Se você é remunerado pelo êxito, você já vai ter um êxito aí, normalmente, tá? A gente cobra o êxito sobre os 12 meses a vir, tá? Os 12 meses para frente ali de redução de ônus, tá? Então, claro, tem gente que consegue negociar 24 meses, que é uma maravilha, mas via de regra os clientes têm concordado aí com os 12 meses para frente aí de redução, ele remunera o tributarista num percentual, né? E aí, qual que é o percentual? Negociável, tá? Via de regra, a gente fica ali entre 15% e 20%. Se o crédito é muito alto, aí o poder de barganha do cliente é maior, reduz aí de 15%, 10%, dependendo aí, se até baixa de 10%, dependendo do crédito gerado. Via de regra, quanto maior o crédito, menor o teu percentual de honorários sobre aquele crédito que você está levantando. Quanto menor o crédito, você consegue barganhar um percentual de honorários maior, tá? Eu trago aqui também essa questão de negociação e tal, honorários, porque é algo que sempre me perguntam, tá? Como que eu vou negociar com o cliente? Então, eu já trago, porque eu sei que a pergunta sempre vem. Então, eu gosto de trazer a parte técnica, mas também tem que trazer um pouco da negociação, de como que é no campo de batalha aí, para vocês também, né, conseguirem usufruir o máximo dessas oportunidades. Então, vamos lá. IPI, gente, o capítulo 11 do regulamento do IPI é o que ele fala, assim, expressamente tudo que é permitido tomar de crédito para fins de IPI. Então, o primeiro ponto é olhar o capítulo 11, estudar, ir lá para o teu cliente, verificar, bater ponto a ponto se ele está tomando crédito sobre tudo aquilo ali que é permitido, tá? Então, qual que é a regra geral? É permitido tomar crédito sobre o imposto, né, o IPI que foi recolhido ali nas compras de matéria-prima, produtos intermediários, material de embalagem, que tenham sido empregados na industrialização, né, de produtos tributados, e daí depois a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos não tributados, mas produtos tributados, incluindo-se matérias-primas e produtos intermediários, que, embora não se integrem ao produto novo, tenham sido consumidos no processo de industrialização. Tá? Então, tudo que entrou e que foi consumido no processo de industrialização, via de regra, se você recolher o IPI na entrada, você vai poder abater do IPI a recolher do teu cliente, tá? Então, a exceção é se esses produtos forem consumidos, mas eles estiverem ali classificados no ativo permanente da empresa. Aí, em especial, o artigo 227 do regulamento do IPI, ele autoriza, tá? Autoriza a tomada de crédito de IPI nas aquisições originadas de contribuintes, de atacadistas não contribuintes do IPI. Então, atacadista, ele pode ou não pode, né? Via de regra, ele não é contribuinte de IPI, né? Ele não industrializa. Via de regra, por quê? Porque tem atacadistas que são, né, fazem parte tem vinculação com empresas contribuintes, e aí também eles ficam obrigados pela lei a recolher o IPI. Mas, via de regra, atacadista não é contribuinte do IPI. Contudo, muitos contribuintes compram de atacadistas. E aí, eles compraram, mas não veio o IPI destacado na nota. Pô, daí não tem crédito, né? Via de regra, não tem crédito para tomar. Via de regra, porque existe uma autorização do artigo 227 do regulamento do IPI, falando que você pode sim tomar crédito sobre essas compras no percentual de 50%. Então, vamos pensar que se fosse uma compra de um contribuinte do IPI, aquele item que você está comprando, ele ia ter lá, vamos pensar, 5% de IPI, tá? Via de regra não.
a título exemplificativo. Se você está comprando de um não contribuinte do IPI, não tem o destaque do IPI na nota, o que você vai fazer? Vai computar como se fosse 2,5% de IPI, tá? É a metade, é 50%. Então, você consegue, a legislação te permite tomar esse crédito de 50%. Muitas, nas apurações, via de regra, isso não, se você não está ali muito a par da legislação, você só vai olhar o quê? Notas de entrada com destaque do IPI e vai apurar aquele crédito. Só que tem muitas notas de entrada que não vão ter o destaque do IPI e podem, sim, gerar crédito do IPI. Então, um trabalho legal aí para se fazer, para fazer essa apuração aí de eventual crédito que o cliente tenha direito não esteja sendo aproveitado, tá? Ah, Letícia, mas eu não tenho muito cliente aí que se enquadra. Beleza, mas se você souber, você pode ir atrás de clientes, né? Você pode ir atrás de clientes que possam se enquadrar e te gerar uma oportunidade. Falando ainda de IPI, tá? Eu quero trazer, lembra que eu falei das súmulas, né? Então, vamos trazer 2 súmulas aí. Primeira súmula que eu quero trazer é a súmula 16 do CARF, tá? Lembrando que as súmulas do CARF vinculam. O que fala na súmula 16? Direito ao aproveitamento de crédito de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e papel de embalagem utilizados na fabricação de produtos cuja saída seja isenta, tá? Ou tem alíquota zero, tá? Então, esse direito ao aproveitamento de crédito de IPI, ele alcança os insumos recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a partir de 1º de janeiro de 99. Tá? Por que eu trago isso, gente? Porque existe uma súmula vinculante do STF, a súmula 58, que veda o aproveitamento de crédito de IPI, tá? Quando a tua saída é alíquota zero ou isenta de IPI. Então, existe a súmula 58. Só que aquela súmula, ela vem período anterior, tá? Ela julgou um período anterior. A partir de 1º de janeiro de 99, se o insumo foi recebido, a gente já está em 2020, né, gente? Então, hoje em dia, já tudo estaria dentro desse entendimento da súmula 16 do CARF. Então, gera direito ao crédito. Muitas vezes as empresas não estão familiarizadas com isso. Então, elas compraram o insumo com aproveitamento, com crédito, com destaque de IPI, e não estão fazendo esse aproveitamento do crédito, porque aquele insumo ele foi utilizado para um produto com alíquota zero, então não está fazendo aproveitamento. Errado, pode aproveitar, inclusive pode utilizar esse crédito de IPI ou para pedir ressarcimento, ou para compensar com outros tributos, ou com IPI relacionado a outros produtos que tenha incidência, ou com outros tributos federais, tá? Então, fiquem de olho nessa oportunidade. E aí, aqui não é uma súmula do STF, tá, gente? Então, eu só trouxe a súmula porque é uma tendência disso virar uma oportunidade, tá? A súmula do STJ, ela gera uma tendência. Se o STF não for julgar a matéria, porque o STF só julga matérias relacionadas à violação à Constituição Federal. Via de regra, a gente está falando de crédito de IPI, né? Não tem muito impacto constitucional, então fica ali no âmbito do STJ mesmo. O STJ tem uma súmula falando que o benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI, relativo às exportações, incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS e PASEP, tá? Por quê? Porque a legislação veda isso. A legislação fala que quando as matérias-primas ou insumos são adquiridos de pessoa física ou de pessoa jurídica não contribuinte do PIS e PASEP, ela veda o benefício do ressarcimento do crédito presumido do IPI, tá? Nas exportações, isso aqui é específico para exportação. Lembrando que exportadores, eles compram de quem? Produtor rural, pessoa física. Então, muitas compras de exportadores vão vir com essa limitação. Então, se você tem cliente aí que exporta, que compra muito insumo de pessoa física, fiquem atentos a essa súmula 494 STJ. Ah, Letícia, mas posso fazer um aproveitamento assim, sem entrar no âmbito do Poder Judiciário? Aí é a matriz de risco, né? Como eu trabalho com governança tributária, a gente sempre calcula o risco. O risco aí você pode, mas tem um risco pequeno, tá? Se o teu cliente é muito conservador, pede isso, pleiteia no Poder Judiciário, tá bom? Aí o procedimento, né, também está lá na IN 1717. No caso do IPI, ressarcimento em alguns casos, restituição ou compensação, no caso, via PEBComp, com quaisquer tributos, e o débito, se for com débito de contribuição previdenciária, só a partir da entrada em vigor do E-Social, tá?
E agora eu vou falar um pouquinho de ICMS. ICMS é o mais complicado, né, gente? Porque daí é tributo estadual, cada legislação, aí cada estado tem o seu regramento. Mas o que eu venho vendo aí que os estados já regulamentaram, tá? Eles já estão permitindo hoje possibilidade de pedir a restituição naquelas situações de ICMS substituição tributária, tá? Então, vamos pensar, ICMS substituição tributária para frente, você recolhe o ICMS antecipado, então você calcula o ICMS da substituição tributária sobre um fato gerador presumido, tá? Porque não aconteceu ainda, vai acontecer lá na frente, só que calcula e paga antes. Se lá na frente esse fato gerador, ele não se realizar, ou se ele realizar a menor, tá? A Constituição Federal, ela garante a restituição, isso gerou anos de discussão no Poder Judiciário, se seria só o fato gerador presumido que não se realizar, ou se ele se realizar menor, se daria direito à restituição ou não. Gerou lá, o STF definiu que mesmo que se realize a menor, o fato gerador ainda, a diferença é possível, é passível de restituição, sim, e os estados já começaram a regulamentar isso, já permitir essa restituição no âmbito administrativo. Antes a gente precisava de uma ação judicial, hoje muitos estados já permitem, eu estou em Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, por exemplo, permite, tá? Não sei em Minas Gerais, mas acredito que já permita também, a maioria permite. Então, você, com o procedimento administrativo, aí quem que vai pedir é o contribuinte substituído, né? Quem arca com o ônus econômico do tributo, né? Não é quem recolheu lá na ponta, é o cliente que realmente viu se o fato gerador ocorreu maior ou não, e aí ele vai pedir essa restituição, e normalmente o Estado, né, conforme aqui está no artigo 10 da Lei Candir, da Lei Complementar 87, se o Estado não se manifestar num prazo de 90 dias, daí o contribuinte ele faz o creditamento na própria escrita fiscal, tá? Então, isso os estados também, pelo menos aqui em Santa Catarina, é justamente assim o procedimento, tá bom? Além disso, o que a gente tem de oportunidade no âmbito do ICMS, né? Já tem várias oportunidades, mas o que eu trago aqui para vocês é observar os benefícios fiscais do ICMS, tá, gente? Hoje, com base na Lei Complementar 160 e no convênio 190, os estados eles já depositaram lá no âmbito do CONFAS quais são os benefícios fiscais que eles têm. Então, hoje é muito seguro você fazer estruturações de planejamento tributário utilizando-se dos benefícios fiscais, tá bom? Aí, lá no CONFAS, você tem toda a relação dos convênios relacionados a benefícios fiscais nesse link que eu deixei aqui, tá? Que é confas.fazenda.gov.br/legislação/convênios/2020, tá? Então, os convênios de 2020 estão lá. E o convênio ICMS 101 de 2020 é o que ele revigora, né? Na verdade, é o que dá fundamento a essa relação aqui que está nesse link, tá? Mas vocês podem olhar pelo próprio convênio ali também, ele tem todos os benefícios fiscais que estão aí em vigor, tá bom? E daí, claro, né, a gente olha lá o convênio, vê se está aprovado no estado, daí tem que olhar a legislação do estado para ver todo o procedimento relacionado, tá, gente? Falando em 27 estados, daí a gente tem que observar aí de acordo com os interesses do nosso cliente. E aí, gente, olha só, falei várias coisas aqui para vocês, pode ser que um só fale, tranquilo, outros para falar, Letícia, o que é isso? Dificuldade toda para fazer esse levantamento. Mas aí que por isso que a gente é valioso, né, gente? Se fosse fácil o nosso trabalho, o cliente não ia nos valorizar. É um trabalho difícil mesmo, tá? Ele exige muita responsabilidade nossa. Daí, lembrando, a responsabilidade é do tributarista, pelo amor de Deus, gente, se o trabalho está sendo... Se vocês são contadores, vão fazer um trabalho relacionado à redução do ônus tributário, é um trabalho de tributarista. Vocês vão tirar o teu chapéu de contador e colocar o chapéu de tributarista, contratar, firmar um contrato de prestação de serviços relacionado e ser remunerado também de acordo, tá? Ah, Letícia, mas olha aqui, volta e meia vem tributarista oferecer trabalho para o meu cliente. Olha, gente, ou você vai fazer o trabalho para o teu cliente, ou o teu cliente vai contratar outra pessoa para fazer. Essa é a regra. Se o teu cliente for contratar outra pessoa para fazer, o teu cliente vai vir e vai pedir teu aconselhamento, tá? Você vai falar, a responsabilidade é dele, você conversa com ele, você está contratando ele, tá? Não venha querer me cobrar nada, se você quiser que eu faça essa análise, esse trabalho, vamos conversar aqui à parte, senão você vai contratar outra pessoa. Por isso que eu falo, ou a gente faz, ou alguém vai fazer pelo nosso cliente, tá? Porque, assim,
essa parte de recuperação de crédito tem trocentas pessoas fazendo no mercado, continua sendo uma baita de uma oportunidade, porque por mais que tenha muita gente fazendo, ainda existe muito campo de oportunidade perante as empresas. Então, se não vai ser você que vai fazer, alguém vai fazer, tá? Então, que seja você, né? E que você seja remunerado de acordo. E aí, gente, uma coisa que eu sempre recomendo, tá? Porque eu não vou recomendar algo que eu não faço. Eu não faço manualmente esse tipo de trabalho de levantamento. Infelizmente, a gente não tem tempo, não tem mão suficiente e a gente tem tecnologia para isso. Então, eu não vou fazer, eu quero ser valor agregado para o meu cliente, tá? Eu incuto isso na cabeça dos meus alunos. A gente é valor agregado, pessoal. Se tem uma máquina para fazer o levantamento rápido desses créditos, eu vou utilizar a máquina. Ou eu vou construir uma máquina, vou parametrizar essa máquina e ela vai fazer esse trabalho, ou vou contratar uma empresa de tecnologia tributária que possa ser minha parceira para fazer esse trabalho. Por quê? Porque é um trabalho que, por mais que pareça simples, ele é um trabalho trabalhoso. Você precisa levantar 5 anos, uma baita de um monte de documentação, e precisa olhar, né, documento a documento, fazer um monte de retificação depois, porque todo trabalho de compensação ele precisa, para ser validado, tá com todas as retificações das declarações relacionadas, né, aos tributos que eu estou pedindo a compensação. E aí, eu recomendo sempre a utilização de ferramentas de tecnologia tributária, tá? Existem diversas no mercado, a gente tem também, mas enfim, tem várias aí. Se vocês não têm mão de obra para fazer, se vocês querem realmente ganhar na velocidade que vocês vão levar para os seus clientes, e eu sempre falo, esse trabalho de redução do ônus é apenas um dos trabalhos, um dos 4 trabalhos do tributarista, tá? Dos trabalhos que eu ensino, pelo menos, que a gente faz. Então, eu procuro falar assim, o trabalho de recuperação, de redução de ônus, ele é a porta de entrada no meu cliente, onde eu vou levar resultado mais rápido para ele ganhar confiança no meu trabalho, para eu poder prestar uma consultoria tributária mensal, para eu poder fazer um trabalho de governança tributária, para eu fazer outros trabalhos em que ele vai continuar me remunerando mensalmente. Porque esse daqui, tudo bem, a gente gera uma oportunidade, ele vai pagar mensal para a gente, mas uma hora acaba. E o trabalho de consultoria tributária, governança tributária, pode ser infinito, tá sempre vai precisar. Só que não é um trabalho tão fácil de você entrar aí já de pronto com o teu cliente, né? Normalmente ele precisa te conhecer, se você já é contador dele, já te conhece melhor ainda. E aí, gente, feito todo o levantamento da documentação, cálculo dos créditos, o retorno ao cliente ele é imediato. Assim, na maior parte dos casos, você está fazendo compensação, restituição no âmbito do Simples Nacional, 60 a 90 dias para estar na conta do cliente, tá? Se o cliente não tiver débitos. Compensação na esfera tributária, na esfera federal, e mesmo qualquer tipo de compensação é imediato, compensou, pronto, já gerou aproveitamento para o teu cliente. Você fica ali durante 5 anos com a responsabilidade, caso haja um questionamento, caso haja uma notificação, sim, você precisa arcar com essa responsabilidade perante seu cliente, tá? Ó, chegou uma notificação, deu um ECAC lá, manda para mim, ou você já tem normalmente esse acesso, né, ao ECAC do cliente, monitora o ECAC e responde, porque a maior parte das glosas de compensação é porque a empresa não prestou esclarecimento quando foi notificada para prestar esclarecimento, tá? Então, fiquem de olho nisso. Recebeu uma notificação, responde a notificação, tá bom? Porque daí, via de regra, você vai esclarecer, vai colocar fundamentação legal, beleza. Aí não vai gerar problema nenhum. A maior parte das compensações passa os 5 anos, homologa, a Receita nem questiona. A Receita vai questionar realmente quando são valores muito, muito significativos, tá? São milhões aí de reais que você está compensando. Aí sim, aí tem que ter mais atenção aí nesses casos. E aí, gente, antes de finalizar, porque deixa eu tomar uma aguinha, minha garganta está seca aqui. Eu quero que vocês reflitam, tá? E assim como eu falo para advogados, eu também falo para contadores e cada um, né, dentro da sua área de atuação. Mas vamos se questionar, né? Qual que é o meu propósito como profissional contábil para o meu cliente? Se o meu propósito for ser um cumpridor de regras tributárias, um cumpridor de obrigações tributárias, eu não vou precisar me preocupar em reduzir o ônus tributário para o meu cliente, tá? Dane-se ele.
eu estou só fazendo meu trabalho aqui, cumprindo com as minhas obrigações, beleza. Se ele quiser, ele que procure outra pessoa, como eu falei, se não vai ser você, vai ser um outro tributarista que vai fazer. Mas se o seu propósito for ser o diamante, alguém que realmente tem valor para o seu cliente, que ele vai querer sempre do seu lado, você aí vai fazer de tudo, tá? Vai pegar o que eu coloquei aqui, tem um mar de outras coisas, eu trouxe aí, vamos pensar aí algo para abrir o olho de quem estava com a venda no olho, e você vai aplicar na segunda-feira. De sexta-feira, segunda-feira, você já vai em cima, já vai ver onde que tem oportunidade, e aí sim você vai ter o foco em olhar a estratégia, gerar valor para o seu cliente, para o seu bolso, tá? Não gere valor sem que isso tenha a contrapartida com o seu bolso. No âmbito da advocacia, a gente fala muito, né, de aviltamento dos honorários do advogado, e eu sei que no âmbito da contabilidade acontece a mesma coisa. Nós somos preciosos, a gente estuda, a gente dá o nosso melhor, a gente tem uma baita de uma responsabilidade nas costas, a gente precisa ser bem remunerado por isso, tá? Porque o nosso cliente vai ganhar muito, ele vai ganhar N vezes maior, e a gente, N vezes mais, né, no negócio dele, no crescimento sustentável, que é algo que eu falo muito. Levar crescimento sustentável, gente, nada de picaretice, pelo amor de Deus, tá? Fazer tudo o que é possível dentro dos limites da legalidade, da ética e da moralidade para o nosso cliente, e ele vai prosperar. O negócio do nosso cliente prosperando é o nosso negócio prosperando, assim como consequência, tá? Deixo todos os meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, meu LinkedIn, meu YouTube. Tem meu Facebook também, gente, mas assim, eu falo assim, a gente está mais naquela rede social que a gente gosta mais. Então, via de regra, eu gosto mais no Instagram, estou mais por lá. Então, se vocês quiserem mandar um direct lá no Instagram, eu estou vendo todo dia e respondo sempre que possível.